Olá, eu sou Leila Maria Moreno, diretora de projetos da Sarau Cultura Brasileira, e é um prazer enorme estar aqui em mais um episódio do nosso Sarau de Ideias, esse encontro para conversar sobre arte, cultura, entretenimento, sempre com um convidado super especial. Hoje a gente tem um convidado mais que especial, eu não tenho adjetivos para o nosso convidado de hoje. Maurício Tizumba. Maurício Tizumba é um instrumentista, cantor, compositor, ator e empreendedor cultural brasileiro, nascido em Minas Gerais. A sua carreira artística tem início na década de 60 e se destaca por fazer um percurso de grande relevância para a cultura afro-brasileira. Em toda a sua história musical, Tizumba traz consigo a forte influência do Congado Mineiro, manifestação cultural e religiosa que resiste há mais de 3 séculos, enquanto importante símbolo da expressão da cultura negra em Minas. Tizumba é formado pelo Teatro Universitário da UFMG, experiência que o capacitou para atuar em diversas produções teatrais e cinematográficas reverenciadas pela crítica e pelo público. Sua trajetória marca também a intenção de ampliação do acesso à cultura, buscando a disseminação da arte entre todas as classes e grupos sociais. Seus trabalhos sempre vão às ruas e ao povo. Tizumba! Salve, Leila! Salve, salve! Como é que você tá? Eu tô bem, melhor agora em sua companhia. Então tá bom. Então tá É uma bom. alegria imensa ter você aqui. Queria começar agradecendo a sua disponibilidade, o carinho de poder estar aqui para a gente conversar um pouco e dizer que é uma honra. Eu não tenho nem roupa para entrevistar Maurício Que Tizumba. isso, né? Essa roupa sua aí tá muito boa, gostei muito dessa roupa, do brinco, do colarzinho. É, Você tá ó, ótima, eu você caprichei tá para te linda. receber, Seu Tizumba. cabelo tá lindo, É? tá tudo bom. Ó, eu caprichei bastante para te receber. Tizumba, você é um talento extra série. Isso aí todo mundo sabe. É um cara extremamente talentoso. Você tem um carisma inexplicável e você tem esse sorriso que já é marca registrada, né? Como é que faz para ter esse carisma todo? Isso é algo que a gente aprende? Não, eu acho que eu fico até feliz de falar essa coisa do carisma, né? Mas eu acho que eu não consigo entender muito bem essa coisa do carisma em si mesmo, não. Eu só sei que isso é uma coisa que vem, eu já nasci com isso aí, que possa ter vindo através dos orixás, pode ter vindo através de Buda, pode ter vindo através de Deus, pode ter vindo de alguma força a extra que me colocou dessa forma, né? Mas uma coisa eu te digo, só o carisma não adianta não, você tem que trabalhar Ah, muito, não né? tenho dúvida. Mas esse carisma eu acho que é isso, né? Eu vejo que ele vem mesmo dessa. Ali já nasci com isso aí, já veio na minha almazinha. Na sua almazinha, exatamente. E essa almazinha que já tem 50 anos de carreira, né? Como é que é isso? 50 anos de carreira, Tizumba, é uma trajetória e tanto. Você olha para trás, você obviamente deve ficar bastante orgulhoso de tudo que construiu até aqui. Eu tenho muito orgulho mesmo assim da minha caminhada até aqui, até mesmo porque eu virei um trabalhador mesmo assim de arte. E quando você trabalha, né, quando você vira um trabalhador ali, você tem que sair todo dia para trabalhar e trabalhar no que você gosta. Então isso é uma felicidade Isso é uma felicidade. muito grande, né? Eu começo trabalhando lá nos anos de 72, fazendo baile. Eu fazia baile, eu tocava guitarrinhas, tocava contrabaixo. Eu era meio que coringa assim do conjunto de baile naquela época. E a gente tocava pelos lados interiores de Minas lá. E ali, com 15 anos, meu pai me emancipou para eu poder tocar em lugares que menores não podiam, né? Sim. E ali, minha carteira da Ordem dos Músicos nasce em 72, por isso eu completo 50 anos de carreira. Porque tem gente que não conta a parte do passado que trabalhou Sim. com a música. Tem gente que conta a partir, já vi gente contando
O meu compadre Vanderlei, por exemplo, que Deus o tenha, ele começou a contar a carreira dele depois do primeiro disco. Eu falei assim, aí não vale, ué. Não. Aí não vale. Se você, e tem muita gente que conta a carreira a partir do disco. Eu falei assim, o que trabalhou antes não valeu, né? Em 72 eu fazia bailes, quando foi 74, foi quando eu comecei a fazer meus teatros amadores, em 74. Aí em 75, 76 eu começo a tocar em bares, eu ganhava dinheiro para isso. Nessa mesma época, na época de escola, eu costumo dizer que se eu tenho esse lado meu eclético, de tocar, de cantar, de dançar, por causa de sobrevivência também, porque sim, era numa época que a gente andava na dureza danada, aprendendo ainda das coisas. O pessoal, você canta? Canta. Aí eles me davam dinheiro para cantar. Você toca? Toco, me dá um dinheiro para tocar. Você dança? Danço também. Me dá um dinheiro para dançar. É isso, Então, claro. comigo ali na minha adolescência, as coisas foi acontecendo dessa forma. Eu acho que talvez essa coisa do ecletismo nasce até da necessidade da sobrevivência mesmo, assim, no meu caso. Eu analiso dessa forma, né? Não, você tem toda a razão. E o fato de ser um multiartista e trabalhar em áreas diferentes, você acha que uma necessariamente te ajuda na outra? O que você faz em cena, quando você está em cena, toda a sua trajetória musical está ali junto e te ajuda de alguma maneira e vice-versa? Quando você está num show, a tua trajetória no teatro, no cinema, estão ali presentes? Sim, tá todos, o tempo todo, né? Uma coisa não separa da outra, não. Até mesmo pelo fato de eu ser músico, foi o que me levou a trabalhar em musicais, né? Teatros musicais, assim. O teatro com música, o teatro musicado, seja lá o nome que a gente queira dar para esse nosso trabalho. Então, se eu tem um momento que eu posso estar só atuando mesmo ali a seco, né? Posso só estar atuando mesmo ali como ator e espetáculos onde Mas, na verdade, eu só fiz 5 espetáculos assim. Porque os outros 30, são 35 espetáculos. Porque os outros 30... Sempre envolvem sempre envolvido com música, né? Porque não tem como desperdiçar esse talento em você, né, Tizuma? E as pessoas me chamam para fazer, sempre tem alguma coisa de música, né? Porque a gente está ali, de um jeito ou de outro, a gente dá um jeito de resolver alguns problemas que é necessário você colocar a música ou mesmo só a parte de atuação ali com textos e movimentos e tal. Mas eu tenho essa felicidade de poder usar os 2 trabalhos ao mesmo tempo, assim, né? Eu lembro que eu fiz um espetáculo chamado Galanga. E o Galanga, esse espetáculo Galanga, quem foi assistir foi um camarada que me trouxe para o Rio de Janeiro. Quem me trouxe para o Rio de Janeiro? Me trouxe mesmo. A ponto de falar assim, sua passagem está aqui, você chega a tal hora e eu te pego no aeroporto. Tim Rescala. Tim Rescala, um grande amigo, assim, um camarada que eu tenho por ele um carinho muito grande. Então, quando eu fiz esse espetáculo Galanga, eu estava apresentando ele aqui no Teatro Jockey. Aí ele chegou para... E o Teatro Galanga, antes de todos os espetáculos que eu fazia, era ou eu cantava ou interpretava. Ou cantava ou dava texto, cantava, dava texto. Então, aí quando eu fui fazer o Galanga, já no Galanga, eu cantava, tocava, dançava, interpretava, fazia tudo no espetáculo. Aí o Tim chegou para mim no final e disse, você conseguiu fazer tudo que você queria. Você conseguiu fazer tudo que você queria, né? Cantando, dançando, tocando. E essa história, até mesmo que a dança também faz parte da minha fé, da minha crença, das minhas coisas de matriz africana, que a gente, pelo lado do congado, que também pertence à matriz africana, a gente reza tocando e cantando para Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia. Pelo lado do candomblé Angola, do Bate-Folha, que é a nação que eu pertenço, a gente também dança para os nossos orixás. Então, tava tudo junto, né? Eu faço tudo assim da forma que tá tudo presente. Que tá tudo junto. E quando ele falou isso comigo, agora você tá feliz, que você tá fazendo, tô mesmo, porque foi um espetáculo onde eu fazia de tudo, assim, né?
É, e aí eu, nessas horas assim, eu agradeço, porque isso também não é, isso não é para qualquer um também, não. Não, Quando eu estou imagina. falando nisso, Oxe. quando eu tô falando nisso, deixo de lado a soberba, mas isso não é para qualquer um, né? Eu vejo que tem gente que nasce para fazer teatros. Tem gente que nasce para tocar música. Tem gente que nasce para cantar. Tem gente que nasce para fazer televisão. Tem outras pessoas que sabem fazer televisão com a perfeição. Eu faço engraçado, né? Eu faço com toda a facilidade do mundo. E eu entro na televisão, eu travo. A televisão para mim é um negócio que me trava, né? Assim, o fazer da televisão. Resumindo, eu não sei fazer. E tem gente que nasce só para fazer televisão. Tirando a televisão, o resto, tocar, cantar, dançar, eu consigo fazer em espetáculos que a gente sai por esse mundão aí fazendo, né? Eu consigo fazer. Ah, Tizuma! Você é um acontecimento. Você sabe que para quem não sabe, esse é o terceiro espetáculo que Tizumba faz com a Sarau, né? A Tizumba fez com a Sarau um espetáculo muito especial em homenagem ao Grande Otelo, que se chamava Grande Otelo, Eita Moleque Bamba. Era eu, Flávio Baurac Isso! e Vilma Mello. Olha que maravilha. Eu fazia ele mais velho, o Baurac ali na meia-idade e Vilma Mello fazia ele O moleque. Maravilhoso, espetáculo delicioso. Com direção do André Paz Leme também. Sim. E aí depois você fez com a Sarau Os Saltimbancos. Os Saltimbancos. Que foi um grande sucesso também, Sim. onde você ganhou o prêmio de melhor ator. O prêmio Zilka Salaverry. É isso, arrasando Foi naquele muito jumento, bom. que era maravilhoso o jumento. Junto com um elenco também fabuloso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Era um elenco só de gente talentosa também. Muito talentosa. E é tão bom, né? Quando você pega assim, você entra você encaixa no elenco ali, você olha para um lado, opa, a bola não para, não né? Para, você joga, ela volta. Ela E agora, no nosso Viva o Povo Brasileiro, de Naé da Fé, novamente dirigido por André Paz Leme, que nesse projeto faz a dramaturgia e direção, com muita sabedoria, né? O André é um cara absolutamente estudioso, uma pessoa que tem esse projeto há anos na vida dele, tese de doutorado, enfim, uma pessoa que se dedica há muitos anos a um projeto grandioso como esse. Sim. E aí estamos aqui agora, juntos mais uma vez, e você sendo dirigido pelo André pela segunda vez. Fala um pouquinho, como é que é isso? O fato de vocês agora já se conhecerem mais, ajuda? Ajuda porque ele já conhece todos os meus defeitos e as minhas virtudes, então isso é muito bom. E uma coisa que eu acho muito interessante trabalhar com o André é que o André às vezes até assusta a gente, assim, muitas vezes da forma dele trabalhar. Eu acho que um dos motivos de eu ter vindo para esse projeto é porque era o André e a forma que ele trabalha. Porque talvez se fosse um outro diretor, por causa das condições minha de vida e de outros trabalhos, talvez eu não estaria nesse projeto. Mas como é o André é um camarada dotado também de muita sabedoria, até para o próprio trabalho dele, do escrever, do estudar. Eu acho ele, a partir do momento que ele pegou essa obra do João Baldo e debruçou sobre ela durante anos, já visto que ele conhece cada palavra desse livro. Ele conhece ele sabe de cada palavra, ele sabe quando falta a palavra, né? Ele consegue perceber isso, porque ele vem estudando nisso aí há quase 10 anos. E aí agora chega com esse texto bonito, né? Que ele conseguiu adaptar. Mas eu falando do André, porque eu já trabalhei com muitos diretores, muitos deles com espetáculos, outros em eventos. E é raro você não encontrar um diretor sem piti. Tem diretor que eu acho assim que a hora vai até desmaiar, vai desmaiar de tanto xingar, de tanto brigar, mas isso faz parte dessa cultura nossa de teatro. Na hora que eu falo para as pessoas, você vai mexer com teatro, então você tem que começar a estudar também direção. Estudo direção para você não assustar na hora que você encontrar com um diretor desses bravos, desses nervosos pela frente,
Que pode saber que não vai morrer na sua frente, não. Mas ele vai te xingar muito. Então, e o André não. O André tem Uma gentileza, uma né? gentileza que às vezes é até constrangedora, tem hora. Ele é muito gentil, ele é muito Gentil, delicado, né? muito, até a forma de falar com você aqui, Sempre, chega no seu ouvido, fala ali é, no silêncio, muito transparente com é, todo mundo no que faz. Se tá fluindo, tá indo, na hora que o negócio é, aperta, ele torna mudar e é, torna ajeitar e conversa de novo. E assim, ele é um... eu achei ele genial É, e pelo fato de ser essa pessoa gentil, não custa nada a gente ser gentil, não custa claro. nada a gente tratar as pessoas bem, né? E é tão melhor trabalhar Bem num melhor, ambiente assim, é né? bem melhor, É tão gostoso trabalhar é num bem melhor, ambiente onde as é pessoas bem se melhor. respeitam, se gostam, É. são afetuosas. E esse elenco também está assim um negócio Muito especial. muito Esse elenco é especial, muito especial. muito especial. Foi uma reunião de pessoas que se identificaram É. de imediato, né? Eu vejo o quanto vocês ficaram amigos mesmo, assim, Sim. próximos. Isso é uma bênção, né? É. Não são todas as vezes que a gente tem a possibilidade de reunir um coletivo com esse grau de intimidade, de amizade, de afeto, né? Ali, por exemplo, eu vejo que está todo mundo ali É, trabalhando e se irmanando, assim, sim, exatamente. dentro dessa história, até mesmo porque é necessário. E principalmente nos dias de hoje, se você não irmanar com um dos seus, você vai irmanar com um dos outros. E irmanar com um dos outros, às vezes, é complicado, né? Então a gente tem esse grupo que tá muito legal, uma meninada nova, com uma meninada nova, cheia de boa vontade para fazer as Muita coisas, energia. muita energia. E tô lá, assim, muito, muito feliz, assim. E o legal é que hoje, quando você vira assim, 65 anos. 65 anos, tô novo, Tá me mesmo? sinto novo. Mas você tem 65 anos, você já não tem 20. Então a máquina ela já não funciona mais como funcionava com 20. Ela pegava um texto e eu... tinha um movimento, eu já andava para lá, já voltava. Não, agora não. Aos 65 anos você anda de outra forma, você fala de outro jeito, né? Eu vejo alguns espetáculos que o pessoal bota a palavra na boca igualzinho metralhadora para poder falar. E o tempo tem que ser... Você podia estar lá, ele tá parecendo menino novo. Não, eu já não sou mais esse menino novo para estar com essa... com esse bate-bola, né? Que Aham. tem uns espetáculos que tem uma ligeira... Eu já fiz isso um bom tempo. Mas agora o tempo, agora para mim esse tempo passou. Então já como eu me deu, É que como antes... ele me deu um personagem bom de fazer, eu não preciso acelerar tanto. Tudo encaixou assim para mim nesse É que quando a gente espetáculo, é né? muito jovem, o tempo domina a gente. Depois a gente vai dominando o tempo. Eu acho que é É isso isso? mesmo. Eu acho que é isso. É à Eu toa que acho você que tem é essa isso. sabedoria que É. você tem, tá vendo? Então, hoje mais do que nunca, imagina, eu do início da minha carreira, eu fui chamado para fazer de tudo. Imagina você ser chamado para fazer Saci Pererê. Quem é Saci Pererê? Saci Pererê é aquele que vira vento, pula de um lado do outro, ele tá aqui, ele Olha, aparece do outro lado e é uma coisa mais ágil do que comédia dell'arte, né? Ele aparecia um saci. Hoje não, hoje eu sou um Tim Barnabé, entendeu? Entendeu? Dentro dessa maravilhoso. literatura aí eu sou infantil, hoje eu já sou um Tim Barnabé. Então é legal trabalhar também de Tim Barnabé. Hoje a galera já me chama para fazer de Tim Barnabé para cima. E eu continuo trabalhando, que é uma das coisas mais Que é importantes, né? maravilhoso. Jamais deixará, tenho certeza que essa energia toda que você tem Ela tá aqui, né? tá aí. Eu tô com 65 anos, mas tô novo ainda. Tá mesmo, tá muito novo. E deixa eu te perguntar, você, por ser, além de tudo, cantor e um músico de excelência, trabalhar num musical como esse, que tem mais de 30 músicas compostas
especialmente para o projeto, né? Compostas pelo Chico César e essa direção musical do João Meirelles, também tão cuidadosa, que está sempre em sala de ensaio acompanhando o processo de uma maneira tão afetuosa. Como é para você essa parte musical do projeto? Como tem sido? Sim, antes de falar dessa parte musical do projeto, eu vou pegar o que você falou antes. Eu não sou um músico de excelência, não sou, mas eu nasci num universo excelente, que é o universo afro-congadeiro, que é o universo afro-candomblessista. Eu sou um trabalhador de cultura popular, então a gente toca do jeito que a banda toca e com muita liberdade. Principalmente do lado congadeiro, por exemplo, a gente tem muita liberdade para tocar, cantar e dançar. Então, acho que a gente toca livre. Talvez o que eu diria que se fala de excelência seria exatamente a liberdade de a gente tocar, cantar e dançar do jeito que a gente quiser, né? Livre, a gente tem essa liberdade. Mas, então, eu não sou um músico de excelência, mas eu estou trabalhando com dois camaradas de excelência total, que é o João Meirelles, que é um menino fantástico, né? Entendedor da música brasileira, eu digo até da música do mundo, tem um conhecimento do eletrônico na música, que é uma coisa absurda, que aí eu fico pensando, caramba, como é que esse menino consegue tocar, criar a música em cima dessa coisa eletrônica e ter um conhecimento da música dele, que é a música baiana, ele tem esse conhecimento. E eu acho que ele tem um conhecimento mais fresco e em um outro lugar, que é o lugar de criar além da música. Que aí ele cai para o teatro, que já está colado no pai, né? Que ele já veio, ele Exatamente. também herdou ali do pai, do pai dele, essa forma de trabalhar também com teatro. E aí o músico que vem para trabalhar com teatro tem uma outra cabeça, porque ele tem vários pedaços de coisas, vários caminhos para trabalhar, entender outros sentimentos que vão além da retidão de uma música. Que a música, quando ela está reta, quando eu estou falando reta, entenda-se que eu não estou falando que a música é ruim, mas eu estou falando que a coisa é diferente de você trabalhar com a música no teatro. Eu vou trabalhar para teatro. Você corta aqui, cola ali, corta aqui, cola ali, e aparece uma coisa mais ampla lá na frente, dentro de um espetáculo. Então, o João tem uma sabedoria muito grande para lidar, prestar atenção o tempo todo, ele sabe onde é que ele tem que entrar a música, ele sabe onde é que ele tem que entrar todos os detalhes de um plim, puctuf, ou de um paô, né? Um pap, tap, 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 pap, 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 pap. Ele sabe onde é que está tudo dentro das músicas de todos os personagens. Então, isso é uma coisa de uma sabedoria muito grande que ele tem de lidar com a música, com a música percussiva mesmo, com a percussão eletrônica, e ele consegue reunir isso, aí ele faz com excelência. Ele é fantástico mesmo. Para quem não sabe, o João Meirelles, João Milê Meirelles, é filho do grande diretor Márcio Márcio. Meirelles, uma grande referência do nosso teatro, e também é parte integrante da banda Baiana System. Sim. E consegue encontrar dentro de uma agenda absolutamente complicada um espaço muito grande e afetivo para estar no nosso processo de uma Ele está forma na sala de muito ensaio. presente. Ele Ele está está o na sala tempo de ensaio com a inteiro. gente. Ele Exatamente. consegue se doar o tempo. Você vê ele pegando a pastinha dele, a mochilinha dele e vai. De repente você está vendo a mochila dele chegando. Exato. E ele tá fazendo esse vai e vem, né? Outro dia estava saindo com a mochilinha dele para ir tocar com o Gil. Né? Então o camarada ele tem um conhecimento e uma bagagem musical muito grande, né? E aí quando a gente está falando da música, a gente está falando da música feita nada mais, nada menos por Chico César, né? Que é também esse excelente, isso aí sim você pode falar de excelência, dele você pode falar de genial,
dele você pode falar de uma autenticidade, de uma capacidade e coragem para compor de todas as formas. Quando eu falo coragem, é porque quando ele abre para compor, ele já fez outros trabalhos de composição para outros espetáculos também, mas para esse espetáculo, de uma forma especial, ele trabalhou, se deixasse, ele fazia sem música para esse espetáculo. Se Exatamente. deixasse, né? E ele compõe com muita maestria, né? Então as composições que ele encaixou que se encaixaram no espetáculo, o André Paes Lemos só ficava delirando. Ele ia chegando, ele mandava era de 4 em 4 músicas, e o André só delirando, amando todas as músicas, amando, adorando. E teatro tem essa coisa, né? Tem coisa que você vai ter que cortar. Tem uma hora que você está Exatamente. criando. Ah, esse texto nós vamos ter que tirar. Eu falei, não, vai ter que tirar, vai ter que tirar. Ela falou, então deixa só um pedacinho dele. Então tá bom, fica só um pedacinho dele. Aí a música. Gente, não tá dando tempo aqui não. Nós vamos ter que tirar essa música. Ah, vai ter que tirar? Vai ter que tirar. Eu falei, não, então troca, bota outra e coloca essa e tal. E aí o André sofre quando tem que tirar uma música do Chico do espetáculo, né? Mas graças a Deus o Chico é tão Generoso, é né? também, e ele consegue entender, porque o Super, espetáculo tem super, que claro. caminhar com a visão também ali da direção do André. E é isso, eu digo que o Chico, ele fez músicas para além da necessidade da gente. Ele falou assim, dá para fazer aí uns 5, 6 álbuns se você bobear com as músicas dele, né? Então eu tenho por ele um carinho muito grande, porque num dos meus discos, algum tempo atrás, eu gravei uma música dele, há um bom tempo, no África Gerais, eu cheguei a gravar dele a música chamada Mandela, e a gente tem uma história, porque assim, ele já vinha desenvolvendo já a carreira dele ali, já se via falar do Chico César para baixo para cima, e alguém chegava para ele e falava assim, você conhece o Tizumba? O Tizumba é um Chico César lá de Belo Horizonte. E aí a mesma coisa, eles falavam, tem um camarada, tem um camarada chamado Chico César, Tizumba, muito parecido com você e tal. Na verdade, a gente eu ficava honrado, né? Porque você viu um camarada como o Chico César, que já vinha para o Brasil fazer o bem, já chegava para o Brasil fazendo bem, cantando e compondo coisas boas e necessárias, que ele continua compondo até hoje, que a gente precisa das composições de Chico César. E como que a gente precisa dessas composições, né? Chico. E ele é muito fértil assim para compor, né? E eu não tenho esse caminho da composição versátil assim como ele. Mas eu me senti honrado de ser comparado com ele assim e tal. E antes disso já tinha gravado essa música dele. E a partir daí a gente começou a encontrar em alguns eventos, algumas festas, participar de shows juntos e aí criamos uma relação assim de amizade. Ele é mesmo um grande criador. Você sabe que durante o processo, né, desse espetáculo, eu estava lá no grupo, né, onde ele ia enviando as músicas que ele ia então você compondo. passou por isso. Passei por isso. E aí é maravilhoso, porque de repente a gente acordava. No dia seguinte tinha assim 4 músicas que ele mandou na madrugada. E a gente, meu Deus, tem 4 músicas novas. E aí a gente começava a ouvir, todo mundo, enfim, numa alegria. E é isso, mesmo já tendo composto, sei lá, 35 músicas naquela altura, chegou um momento que ele falou pro André, mas você vai me mandar o próximo ato? Aí o André falou, não, amigo, já acabou, eu já te mandei tudo que tinha pra mandar. Ele, eu achei que tivesse um ato mais. Ele estava gostando da brincadeira. Ele estava gostando, ele queria compor mais umas 20. Lê e compor em cima. E a forma dele compor para cada personagem era muito legal, porque se deixasse, ele punha 4, 5, 6 músicas para um personagem só. Né? Então, assim, eu acho que... Essa coisa da fertilidade, você usou essa palavra, acho tão bonito ele é isso, muito né? fértil para compor. Fértil, muito, muito. Eu tenho, assim, por ele um apreço, um carinho muito grande e de ver as composições dele, como que as composições dele... Eu acho legal que as composições dele chegam no mundo,
É, chega no mundo. Chega no mundo com uma força total. muito boa, assim, eu fico E de para cara com além ela. de, para além de um artista com a potência que ele tem, com o talento que ele tem, o fato de ser um artista negro, né? Isso tem Sim, um lugar de importância ainda maior, que sim, nasceu em sim, Catolé do Rocha e criou uma trajetória de absoluto sucesso, né? sim. E de importância para a música brasileira. Isso é maravilhoso. Inclusive, no nosso espetáculo, a gente tem a oportunidade de ter em cena um elenco majoritariamente negro, né, composto por pessoas pretas e pardas, em sua grande maioria. Isso se estende também para músicos e coro. E queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim. Você acha que a gente vem caminhando nesse sentido? A gente tem conseguido ter espaços de mais protagonismo para pessoas pretas? Você sente que a gente tem, tem, tem de fato assumido isso como uma pauta importante para a nossa sociedade, para um entendimento de sociedade como deve ser? Ô Leila, isso é um papo bom da gente trocar. Eu acho que ainda a gente está muito lento ainda. A gente está muito aquém do que era necessário, porque depois que você lê esse texto, por exemplo, Viva o Povo Brasileiro, você vê que essas histórias eram as histórias que tinham que ser mais contadas. Esses personagens eram os personagens que você tinha que mais ver. Mas não é assim, porque a gente vem de um agente rebotalha branca, europeia, e acrescenta um babaca aí nessa aí, porque imagina, a gente está aqui, para quem, eu até falo, para quem vai ler esse livro daqui a um tempo, vai ver que o João foi muito, muito feliz da forma que ele escreveu as coisas. É claro que tem coisas que a gente, hoje a gente pode até discordar, que o tempo passou. Nós negros podemos discordar do que se conta, casos ao nosso respeito, porque pô, não é bem assim. Mas quem escreveu foi um historiador branco. Não digo no caso do João, porque o João é um livro de De 40 anos o atrás. livro tem 40 anos, né? E no caso do João Baldas, é esse homem genial que escreveu o Brasil de uma forma que ninguém escreveu, né? Ele veio trazendo o Brasil ali, falando, começando ali, contando a história indígena, é, contando a história do povo negro e contando a história dos holandeses, dos portugueses. é, esses chegam depois, né? Então, eu acho que a gente está muito pouco ainda. Ainda mais quando se trata de. A gente foi levado, a gente foi levado numa direção que a gente tem que sobreviver de umas formas muito apertadas. Aí você tem que tocar, cantar, dançar, assoviar, chupar cana, para você sobreviver esse um. Não, hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo usar grupos de, de fortalecendo as nossas irmandades. É nessa hora que o branco assusta quando vê muito preto andando junto. E por que o preto está andando junto? Ele não está andando junto para guerrear, não. Ele está andando junto só simplesmente para se fortalecer. Então você chega num lugar onde você vê um grupo de negros andando junto, o branco assusta, você vê ele até andando de lado com medo de ser assaltado ou acontecer alguma violência, que inclusive hoje em dia isso acontece até ao contrário. A violência branca contra o negro é muito maior. Né? Então, tudo isso, eu estou falando dessa nossa história para voltar a falar de arte, né? Porque muitas das artes que a gente tem no Brasil hoje, ela pertence ao povo negro. Ela é do povo negro. Desde a bossa nova ao funk brasileiro. É tudo nosso, tudo nosso.
Mas, no entanto, o cara pálida, ele tem a facilidade de pegar tudo que a gente criou um dia, que a gente trouxe um dia. é, Quando eu falo que a gente trouxe, é porque veio mesmo na bagagem dos meus ancestrais, dos meus antepassados. Veio tudo de lá. Gente, veio Se tudo de apropria, lá. né? Veio tudo de lá. Se quiser, vai ficar com a tarantela italiana, vai ficar com... E vocês não pegaram. Sabe a tarantela italiana, que é do Pandeirinho? Sim. E vocês não pegaram, né? Uma, sei lá, um flamenco e espanhol, e vocês não pegaram. Mas pegaram exatamente o que a gente trouxe. Então, eu acho que nessa hora eu tinha que baixar a cabeça e entender, sim, que toda a arte que se faz nesse Brasil, inclusive das pinturas, das sancofas, das artes plásticas, não veio de outro lugar. Não veio. Alguém teria que me provar alguma coisa aí de diferente de onde veio. Então, hoje, a gente está caminhando para irmanar cada vez mais. E isso, não só na arte. Porque eu falo assim, por exemplo, agora que estou de frente para você assim, eu vejo uma negra linda igual você, uma negra bonita igual você, que está na minha frente, por exemplo, agora, nesse momento, que não precisa ser artista. Não precisa ser artista, pode ser produtora. Até quando eu falo assim, né? Eu costumo dizer pra você, ou quando chega alguém e fala assim, eu não estou querendo ser artista. Não vai ser artista, não, cara, vai ser produtor. Produtor ganha mais. Eu falo assim, Ó, que depende, hein? eu falo assim, Ó, vai que ser depende. produtor. Eu estou falando de trabalhador. Estou falando de trabalhador. Eu estou falando de. Olha, Eu há estou falando de controvérsias, business. hein? Eu estou falando de business. Eu não estou falando de business de passar no tapete vermelho, não. Eu estou falando de trabalhador. Porque produtores igual você são trabalhadores. Então, por isso que eu falo assim, não, você não precisa de ser artista, você não precisa de ir para frente das coisas. Nós pretos temos que ocupar todos os lugares que a gente tem direito. Todos. Não só dentro da arte. O que a gente quiser. O que a gente quiser. Mas a gente tem que fazer isso o mais urgente possível. Tomar conta de tudo. Sem precisar também de ser exterminador de branco, saca? É só ocupar, ocupar o nosso espaço. Então eu falo, não, você pode ser cenógrafo, você pode ser... Eu estou falando isso dentro da arte, né? Claro, claro. Você pode ser cenógrafo, você pode ser figurinista, você pode ser o que você quiser. Se você quiser. Isso dentro da arte. Fora da arte, você pode ser engenheiro, arquiteto, esse papo que a gente já sabe, que a gente pode ocupar todos os espaços que a gente queira. Então, assim, eu ainda acho que a gente está muito atrás ainda, mas existem umas áreas, tem lugares que a gente está se fortalecendo, que o branco pode preparar, que a gente vai caminhar nessa direção. E eu caminho na certeza de que talvez eu não veja, mas as minhas netas vão ver. Eu caminho com essa vontade. As minhas netas vão ver, as minhas netas vão estar em lugares que os brancos vão ter que afastar, sim. Mesmo eles Tem que abrir espaço, né? mesmo eles detendo o poder econômico. Porque o poder econômico está com eles. Aí o menino fala assim, mas você dá muito... Algumas pessoas falam, mas você dá muita bola para branco. Então, não é que eu dou bola para branco. Se o dinheiro está com ele, eu vou estar com ele, vou estar perto dele. Porque eu tenho que tirar dele. O dinheiro não está com a gente. O dinheiro está com os brancos. E isso é real, não dá para você pensar diferente. Se o dinheiro está com o branco, aí eu sou leléu. Eu tenho que ser leléu. Saca? Você sabe quem é leléu, né? Leléu é um personagem que
eu trago dentro desse nosso espetáculo Viva o Povo Brasileiro, que eu tenho que dar um jeito de ser capoeira Angola, que é aquele que tá ali, ó, de cabeça baixa, mas de olho no duodeno do camarada, porque na hora que ele der o primeiro golpe, ele tem que ser vitorioso. Estou falando, usando uma Perfeito, não, coisa. perfeito. Eu estou usando uma coisa de uma Claríssimo. história de violência, mas é a onda do capoeira, que te olha de cabeça para baixo, te olha, ele vira de cabeça para baixo, ele está olhando no seu olho, né? Então, quando eu coloco essa forma de ser leléu, é aquele camarada esperto que consegue ser inteligente o suficiente, trabalhando multiplicado, porque normalmente, no caso do preto, a gente tem que trabalhar multiplicado e trabalhando muito mais para ganhar menos. Exato. Essa é uma história que eu estou contando e que o João Baldo conta, que essa história é velha e todo mundo sabe dela. Tem gente que finge que não vê, mas é isso. A gente, dentro desse nosso universo de povo brasileiro, e aí quando agora eu falo de povo brasileiro, eu já não estou falando nem do livro mais, não estou falando nem do texto mais, eu estou falando do povo brasileiro mesmo, que é o verdadeiro povo, que é aquele que constrói, que construiu esse país. Aqueles que construíram a história desse país e eles não fazem parte da história. Se você pegar a história do Brasil para ler, eu sou de uma época em que não que eu via uma história, que eu contava só a história de louro. Exato. Eu só lia história de louro. Era tudo de branco. Eu falei assim, puxa, onde é que eu tô aí? Né? Então eles conseguem fazer a gente não sentir parte dessa história. Né? Então consegue concentrar a gente num gueto, ou num beco, ou num morro, que isso é bom também, porque a gente, quando eu estou falando que é bom, porque a gente se fortalece ali dentro e desce. E a gente pode descer com força, porque a gente consegue irmanar ali dentro de um gueto, né, dentro de um beco, para a gente fazer as nossas confabulações e sair de volta. Aí já me lembra os malês, que tinha ali os conhecimentos deles e faziam reuniões fechadas para poder sair para a luta. Por isso eles foram exterminados, porque tinha poder de sabedoria muito grande esses pretos malês. E hoje a gente sabe que nós temos uma força legal para pensar, não só com a arte, mas pensar com a cultura, com a cultura brasileira, através das manifestações religiosas ou não, né? Para sair, debater, combater, enfrentar como baleia toadeira. Baleia toadeira, né? Eu acho que a gente tem muito que pensar, que ainda falta muito, mas cabe a gente, nós de cá, nós preto, ir à luta, avançar, e cabe também o branco entender de reparação. Entender que eu fico pensando, poxa, as pessoas brancas batem no peito com um orgulho tão grande de ser brasileiro. Bate no peito com um orgulho. Não, porque eu sou brasileiro, essa formação desse nosso país. Mas muito branco bate no peito. Mal sabe ele que quem matou, quem exterminou, quem sacaneou o preto foi o avô dele, o bisavô dele, o tataravô dele. Aquilo que ele herdou é fruto de muita sacanagem. Né? Então ele tem uma herança manchada com sangue. Falar manchada com sangue, eu fico pensando que a nossa bandeira do Brasil, ela tinha que ter uma taxa vermelha. A maioria das bandeiras africanas tem, acho que só tem uma bandeira africana que não tem vermelho. Eu não sei que país que é, mas tem um único. Eu não me lembro se é Etiópia. Não sei se,
Só uma que não tem. Eu acho que a bandeira do Brasil fala essa coisa do vermelho, do sangue, né? Que as pessoas herdam umas heranças manchadas de sangue. Isso é verdade, isso é real. E nós precisamos pôr uma tarja vermelha na bandeira do Brasil. Porque esse país foi construído em cima de muito sangue. Muito sangue. Você sabe que, conversando com a atriz Ju Colombo, que também é parte integrante do elenco do musical Viva o Povo Brasileiro, ela estava falando do nosso trabalho de construção e reconstrução de autoestima também. Né? Que para além da luta diária de qualquer pessoa negra no país, ainda tem um trabalho de reconstrução de uma autoestima que foi destruída ao longo dos anos. Né? Então, fazer com que as pessoas se reconectem, né, com a sua força e ancestralidade, se reconectem com o seu poder, com a sua potencialidade, é algo que não está aí dado para toda a população negra do país. Tá para algumas pessoas negras do país, que são pessoas que, nesse momento, estão mais ativas dentro de um processo de importância racial, de discussão sobre racismo, mas ainda não de forma ampla para toda a sociedade. Né? A gente ainda tem dentro do nosso processo histórico pessoas que nem querem se reconhecer negras, né? Que têm uma dificuldade de aceitação porque sofreram demais, porque já passou por muita coisa. Sim. E é uma reconstrução difícil, dolorida, sofrida, interna, muito pessoal, inclusive. Que passa por lugares de cura, né? A gente precisa passar por processos de cura, e isso não é um processo simples e muito menos rápido. Mas entendo o que você diz, que a gente tem muito para caminhar, e tem mesmo, né? Quando a gente lê o livro é que a gente pensa, nossa, em quanta coisa a gente ainda se assemelha com o que a gente está conversando aqui de 40 anos atrás, na verdade, 40 anos atrás, que o livro foi escrito, mas de uma narrativa muito anterior. Muito anterior. Né? Então, a gente ainda vive situações parecidas em várias esferas, assim, em muitos lugares. E aí você se entristece de ver o quanto a gente ainda vive, né? Todas essas coisas. Tem a invisibilidade. A invisibilidade. Tem esse racismo. Você sabe que alguém um dia me contou, eu não sei quem, é triste assim de lembrar, mas quando me contaram isso, eu era ainda muito jovem, eu era adolescente ainda, assim, já. Que o nosso racismo, ele é tão terrível. Ele é pior do que o dos Estados Unidos, o nosso racismo. Porque nos Estados Unidos, o camarada olha na sua cara, e ele pega uma arma e aponta para o seu olho. Você está vendo quem tá atirando em você. Aqui não. Aqui no Brasil a arma vem na nuca. Você não sabe quem tá nessa... Quem é o racista ali perto de você. E é tão bom você lidar com uma pessoa que você sabe que ela é racista, porque você sabe até se defender. Você sabe até ficar de lado dela. Se você souber quem é declarado. Mas a gente vive num país onde o racismo está aí e ninguém é racista. E ninguém é racista. Eles estão aí matando preto e ninguém é racista. Esses dias atrás eu estava em Barbacena, num lugar onde tinha uma colônia um manicômio, né? Onde em Barbacena tinha a tradição de receber loucos de tudo quanto é lugar desse nosso Brasil, que muitos deles nem eram loucos, muitos deles só eram pessoas que iam na contramão de uma sociedade, chamavam de louco e colocava lá dentro desse... Trancava dentro desse manicômio. E dentro desse manicômio a gente encontra lá uma maioria negra, dentro dos manicômios. Dentro das prisões a gente encontra uma maioria negra. E aí sucessivamente vai. E aí você entra numa repartição de trabalho de uma grande empresa, por exemplo, você sai andando, tem pessoas que estão ali limpando a lixeira ali. Tem pessoas que estão do seu lado limpando o chão. Você olha para ela, ela é uma pessoa negra. As pessoas passam por essas pessoas, é incapaz de dar bom dia. Exato. Não dá bom dia. A pessoa está ali limpando o chão para ela passar. A pessoa não dá bom dia. Por outro lado, quando você dá bom dia para uma pessoa dessa, ela rosna para você.
porque o maltrato é tanto, por que você vem me cumprimentar agora? É bom dia? A coisa passa dessa forma porque o maltrato é diário, né? A invisibilidade, você não ser enxergado nesse nosso, É. nesse nosso universo que a gente vive hoje aí, isso te transforma também numa pessoa que se você pisar no calo dela, você Mais vai... dura, né? É. E é natural até. Dizumba, você falou algumas vezes aqui agora há pouco sobre ancestralidade. Você consegue detectar a sua ancestralidade até onde? Você sabe sobre seus avós? Você chegou a conhecer ou saber alguma coisa sobre bisavós? Até onde você conseguiu ir na sua história, na sua árvore genealógica? Eu tenho um lado do meu pai, tenho um lado da minha mãe. Do lado da minha mãe, eu convivi com Orminda Benzedeira, que era minha avó. Era benzedeira dessas poderosas, que dava fila na porta da casa dela para as pessoas serem benzidas. E ela benzia segunda, quarta e sexta. Ela, para as pessoas, até hoje até me lembro essa coisa quando a pessoa chegava, tinha umas cadeiras assim no meio da coisa. Isso me lembra metrô, né? Tem uma cadeira para velho sentar, para a pessoa sentar. Então tinha as cadeiras no meio do terreiro que ela põe para as pessoas que estavam precisando de sentar, os outros ficavam em pé ali no meio do terreiro. E a gente ficava, criança, a gente ficava passando ali e ela benzia, vento virado, quebranto, tosse, cuidar de todo tipo de enfermidade assim que as pessoas estavam buscando. Ela tinha Isso é parte da sua mãe. Na parte da minha mãe. Sua mãe. E ali ela sempre tinha as plantinhas, arrudas, guiné, os alecrim, tudo ela tinha essa história. Minha avó era famosa, minha avó foi muito famosa. Mas com a minha avó me ensinou a rezar o rosário. Do lado da coisa congadeira. É onde que a gente tem, do lado congado, a gente tem a ligação com a manifestação banto católica, que é o congado, que é uma manifestação ligada a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, Nossa Senhora das Mercês, e mais os santos marginais, como São Jorge, né, esses santos populares e milagrosos, que muitas das igrejas nem gostam muito, porque os santos são mais famosos que a própria igreja, né? Então então a igreja dá mesmo uma cortada. Isso do lado da minha avó. Essa avó, que é mãe da minha mãe, que minha mãe já vai para o Candomblé Angola, Bate-Folha de Salvador, que aporta em Belo Horizonte há talvez uns 60 e poucos, 60 anos, quando o Candomblé Angola chega em Belo Horizonte. E a minha mãe passa a ser a primeira QED da casa do Bate-Folha que aportou em Belo Horizonte. E com minha mãe eu já aprendi, com a minha avó eu aprendi a rezar o rosário, que eu gosto muito de rezar. Eu sou um preto rezador, eu adoro essa coisa da repetição do terço. Adoro isso. É um mantra. Quando eu viajo, quando eu assusto, eu já estou ali babando com a Nossa Senhora. Eu adoro. E com a minha mãe eu já aprendi a rezar o quibuco. E os cânticos que a gente tem no candomblé que leva a gente à incorporação, né? São duas coisas bem opostas aqui, tá? A igreja e o candomblé. Mas eu consegui e consigo até hoje viver nos dois meios, na maior felicidade, tendo a minha força quando eu vou pedir para os orixás. Eu sou filho de Dandalunda com Incosse. Então, esses meus dois orixás são muito fortes, né? Aí você pode
quando se trata de ser Angola, você pode ler aí Dandalunda, você lê Oxum, Nkosi, você lê Ogum. São dois. Na Angola é uma coisa, no Quito é outra. Mas tem essa similaridade aí. Então, isso tudo eu trouxe para o meu trabalho. Nunca deixei de fora as coisas do Congado e nunca deixei as coisas de fora do candomblé. O que eu sempre falo também é que tem tanta coisa engraçada, porque quando a gente vem das terras de África para cá, sequestrados, tinha negros de tudo quanto é lugar. Eles vinham descendo a costa e vinham pegando negros com os navios, e aí levava para algum entreposto ali, onde os negros eram vendidos. E nessa aí você pegava negros de diferentes nações, de negros inimigos, de tribos diferentes, que não se bicavam. E era colocado tudo no mesmo barco. E hoje eu digo, por exemplo, as pessoas me olham para Ju Colombo. Eu acho que eu sou muito parecido com o Ju Colombo. Mas Ju Colombo é de uma outra tribo, eu sou de uma outra tribo, mas hoje nós somos irmanados. A Ju Colombo é budista. Eu sou candomblessista. E tem muitos pretos evangélicos. Tem muitos pretos de outras crenças. Que todo mundo acha que nós todos tínhamos que ser macumbeiros. E quando eu falo macumbeiro, eu falo com orgulho, porque por ser macumbeiro, para mim, o termo, né, macumbeiro, para mim, me leva em outro lugar. Não nesse lugar pejorativo, que eles usam o nome sagrado, usam o nome sagrado, que é a macumba, para transformar a nossa história num pejorativo. Então, eles têm que tomar vergonha na cara e passar a não usar esses nomes mais de forma pejorativa, que para nós são todos nomes importantes, nossos. E sagrados. Então, uma das coisas que eles acham também que todo mundo tinha que ser candomblessista, ou congadeiro, ou defender só as nossas coisas que a gente acredita. Não, somos diferentes. Somos diferentes até nas nossas próprias, dentro do povo preto. Brasileiro e mundial, somos diferentes, a gente pensa diferente, a gente tem santos, somos filhos de orixás diferentes. Então, isso que as pessoas têm que entender. Eu não tenho que ser, eu posso ser budista sim, eu posso ser evangélico sim, eu posso ser católico sim. Mas muita gente quer contra o catolicismo e o evangélico, tudo bem, que seja, mas eu não. Eu diria para você assim, eu poderia sair por aí atacando os templos católicos e evangélicos como eles fazem com os da gente. Uhum. Eu poderia fazer, poderia, simplesmente poderia. A gente sempre foi atacado, desde sempre, eu me entendo, quando eu era criança, eles chamavam a polícia pra gente, quando a gente estava fazendo uma sessão de Umbanda, mas eles nunca pegaram a gente, porque quando chegava alguém avisava pra gente, ó, estão vindo. E polícia antigamente, os carros eram mais lentos, demorava a chegar e a gente saía. E aí começava assim, uma semana fazer uma sessão na minha casa, aí a polícia ia lá na minha casa na semana seguinte, já não estava lá mais, eu estava fazendo a sessão na sua casa. Aí depois eles iam na sua casa, nós não estávamos lá mais, eu estava fazendo a sessão na casa de outra pessoa. E assim a gente conseguiu sobreviver até hoje e a gente mantém os nossos terreiros com muita dificuldade, porque hoje a gente vê o pessoal tentando detonar os nossos templos, né? Que são sagrados, mas tão sagrado quanto o santo dele, a cruz dele, tão sagrado quanto a crença dele, tudo que ele tem dentro, ou que seja católico ou que seja evangélico. Hoje, para mim, eu encaro isso bem separado, que eles fiquem lá, na deles, e a gente fique aqui. Com eles eu não queria andar de braço dado, não. Com eles eu não quero. Porque
quando eles viram, falam assim, somos todos iguais, essa é a maior mentira, porque eu olho para você, eu vejo essa beleza com cabelo bem parecido com o meu, mas a gente é diferente. Então, somos todos iguais perante a Deus. Que Deus é esse? Esse eu não quero, porque ele deixou você destruir a gente em nome de uma igualdade, né? Então, não, essa igualdade eu não quero, esse Deus eu não quero. Eu quero um Deus que realmente bota a mão na cabeça de todo mundo e bota todo mundo do mesmo tamanho. Eu também. Entendeu? Ó, eu acredito num Deus assim. Eu também. Eu não posso acreditar num Deus que me fez preto para um outro ser qualquer me diminuir. E hoje eu posso dizer, jamais vai me diminuir. E hoje eu luto para minha filha não ser diminuída e ensino para minha filha, ensinar para minhas netas não ser diminuídas. Exatamente. E se tiver que brigar, brigue. Sabe? Eu prefiro a vida do que a morte. Então vou viver. Para eu viver, eu vou brigar. Eu prefiro a briga do que me acomodar. Eu prefiro o amor que luta, não aquele que se encolhe no canto, né? Eu prefiro uma guerra santa do que uma paz doente. É isso. Né? E viva o povo brasileiro. E viva o povo brasileiro. Eu acho que esse seu espírito guerreiro, essa sua força também te fez construir muitas das coisas que fazem parte, né, da sua vida. Você fundou uma companhia de teatro, né? Sensacional, que é a Companhia Burlantins. Você criou um espaço cultural Tambor Mineiro. Você trabalha, que são inclusive espaços e criações que têm um ambiente também muito familiar, né? Você trabalha muito com a sua filha, agora as suas netinhas, suas irmãs, e agora as netinhas já estão lá também. E imagino que seja um processo muito saudável e muito gostoso. Sua filha, Júlia Tizumba, é uma artista maravilhosa, com quem a gente também já teve a oportunidade de trabalhar num outro projeto igualmente grandioso, que foi o musical Elsa. Né? A Júlia era uma das Elsas do musical. É uma atriz sensacional, também é parte integrante do elenco de Viva o Povo Brasileiro. E eu imagino que essa construção de vida que levou você a criar não só a companhia de teatro, mas o Centro Cultural Tambor Mineiro, vem de um desejo, talvez, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas num desejo de você poder falar sobre temas e coisas pertinentes a sua vida, a sua história, a sua trajetória, para que você possa fazer trabalhos artísticos que tenham a ver com questões que te interessam verdadeiramente, né? E estar em família deve ser um ato muito agregador, assim. Imagino que é uma delícia poder trabalhar em família. É maravilhoso, porque, poxa, eu trabalho com minha irmã. É minha. Trabalho com a minha filha. É minha. Trabalho com o sobrinho. É meu. Então, eu estou assim. Quando eu estou falando dessa família de irmão, irmã, sobrinha, hoje essa família já cresceu muito com pessoas que não é do sangue, mas a família cresceu muito. Não é no sangue, mas ela parte desse sangue nosso, que começa junto. Eu gostaria muito de até fazer espetáculos, contar histórias que não tivesse nada a ver com a negritude. Eu gostaria de contar histórias como eu já fiz antes, fazer Shakespeare, A Tempestade. Eu gostaria de fazer Cervantes, Dom Quixote. Eu gostaria de fazer Molière, o Doente Imaginário, o Munheca, o Avarento.
Eu gostaria de fazer uma peça, um butô japonês. Eu gostaria de fazer, um Goethe, um alemão bom. Gostaria de fazer coisas assim. E todas essas coisas eu posso fazer. Tudo. Eu, como preto, meus irmãos, como preto, podem fazer tudo. Mas só que na hora que eu entro para fazer um Dom Quixote, que me caiba um personagem dentro do espetáculo, Sancho Panza, por exemplo. Eu me encaixo dentro do Sancho Panza. Mas só que o Sancho Panza sou eu, sou um preto. E as pessoas não vão enxergar outra coisa. Eles estão olhando ali eu posso usar o texto perfeito, ou que seja numa tradução bem feita, do espanhol, do inglês ou do alemão, o que for. Mas quem está fazendo é um preto. Então, na hora que você vê, é meio difícil você ter que criar eu ter que tocar uma música espanhola dentro do espetáculo desse. Poxa, se a gente tem um universo muito mais rico musical do que a Espanha, o nosso universo musical é muito mais rico do que a Alemanha, o nosso universo musical é muito mais rico do que os Estados Unidos, Inglaterra, tudo isso. Eu não estou falando besteira, não, isso é certo. Acredite e vai à luta e estuda para saber. O nosso universo musical brasileiro é muito maior, muito maior do que qualquer um desses países aí de tarantela. Então, eu posso trabalhar com a nossa própria música. Eu posso trabalhar com a nossa música mineira, se eu quiser defender o meu pirão primeiro ali, minha varinha e tal. Eu vou trabalhar só com música mineira, se eu quiser. Ou eu posso trabalhar só com música baiana. Olha aí. Olha o tanto. Eu posso trabalhar só com música pernambucana. Eu posso trabalhar só muita coisa, música paraibana. Eu posso trabalhar só com música do Rio. Eu posso trabalhar só com música do lado, até do Rio Grande do Sul, que eles têm umas chacareiras, umas coisas legais que são africanas, porque a chacareira vem exatamente desse universo afro, com esses tambores de pele, com couro com pelo ainda, né? Então e é uma música bonita, essa música que é um negócio lindo, né? A chacareira que está na Argentina, que está no Uruguai também, porque o Uruguai também é um país de negro. Então eu posso fazer, então não precisa de eu trabalhar com aquela música lá que além de estar distante, ela é fria, ela não tem nada a ver com a gente. Eu posso fazer um Goethe, um espetáculo alemão, com música brasileira, de qualquer lugar, posso escolher. Posso escolher a Bahia e faço um Molière, só com os tambores baianos. Isso com a música baiana, isso é uma coisa que pode ser feita e que deve ser feita. E eu estou falando uma coisa aqui que já tem gente que faz isso, tá? Né? Eu quero deixar claro que às vezes a gente vai falando assim, as pessoas acham que a gente... Aqui eu assisti aqui no Rio de Janeiro um espetáculo chamado Hotel da Mangueira. Sim, claro, eu assisti também. Lindo, né? Lindo, lindíssimo. lindo. Quase que eu fiz aquele espetáculo. Quase, por pouco. Eu assisti também. Então, aquele espetáculo conta a história eles ambientaram ele lá na Mangueira. Exato. E é Shakespeare. Né? Então, acho que as coisas podem ser feitas assim. Só que, como existe esse pessoal que é transplantados, os europeus transplantados no Brasil, eles acham que o que vale mesmo é os violinos. O que vale mais. O que vale mais. O que vale mais. Acham que vale mais os violinos, a forma europeia de fazer música, que, graças a Deus e a Nossa Senhora, isso é um texto meu. Graças a Deus e Nossa Senhora que nós temos algumas pessoas que estão vindo aí desenvolvendo, conhecendo a música brasileira. Nós temos a Orquestra Ouro Preto, que está
na frente aí, fazendo muita coisa. Ela está Muita fazendo, coisa. faz o Alceu Valença, agora ela É, estava na é. praia fazendo Diogo Nogueira. Sim, sim. Então, com uma visão. Você fez também, né? Com ele eu fiz foi a ópera. O Alto da Ah, Compadecida, o sim, marco, sim, porque sim. nunca teve uma ópera do Suassuna. É. Uma ópera mesmo, de verdade. E eu estava lá junto com 6 cantores maravilhosos, líricos lá. Eu lá no meio deles, lá também, Delícia. soltando meus gorjeios. Então, assim, a gente tem essa retomada. Essas pessoas têm um conhecimento erudito que vem da Europa, mas tem um olhar muito forte para o Brasil. Sim, sim. E é isso que, para a cultura preta do Brasil. Hoje você vê essa orquestra trabalhando com os congados, você vê essa orquestra já namorando o universo nosso candomblessista, onde quando já vai faz um concerto de samba com a orquestra juntamente com o Diogo Nogueira, e pega Alceu Valença e faz umas valencianas, que é uma coisa linda, que para mim Alceu Valença é um dos grandes nomes assim da música brasileira. Eu sou Fabuloso. apaixonado com Eu Alceu também. Valença. Eu sou suspeito que eu sou apaixonado Ele é com Alceu maravilhoso. Valença, né? É uma riqueza muito grande, né? Se a gente for parar para pensar em toda a nossa potencialidade, nos nossos artistas, na nossa riqueza rítmica, é um negócio que a gente não... É uma fonte inesgotável de beleza, de fato. E por isso, quando eu falo da ancestralidade, quando você pergunta da ancestralidade, essa música nossa passa nisso tudo. Toda essa nossa música passa nessa ancestralidade. E aí eu vou te falar ainda que, poxa, eu estou falando aqui de nós dois. Eu olho para você, se eu me vejo, eu te vejo negra aqui na minha cara. Se sentar uma branquinha, eu vou ver uma branquinha aqui na minha frente. Eu consigo enxergar, eu tenho olho para isso. E por isso eu consigo separar e consigo ver que a gente não é igual. E como que a gente não é igual? Hoje, se sentar aqui na frente de um espanhol, ele vai falar assim, porque um brasileiro que tem descendência espanhola, ele vai falar, porque meu avô espanhol, Exato. sentar italiano e falar assim, mas meus pais na Itália e tal, lá na Sardenha, lá na... Ou um francês, né? Ou, sei lá, um alemão, né? Que vai falar dos povos deles ainda bem próximo, né? De pai, avô, que está aí nessa Europa aí afora e tal. E no nosso caso, pra gente, nós não temos como falar de vovô e vovó, de meu bisavô na África. Até mesmo porque a África é Não tem muito como. grande. É. A África é muito grande, o pessoal burro acha que a África É um país. é um paizinho. É um paizinho único ali, né? Exato. Tem que acabar com essa burrice e entender que a África é um continente de quase 50 países diferentes. E desses 50 países tem um que depois o tempo passa, vem a tecnologia, e eu tive a oportunidade de participar de um filme chamado DNA África. E desse DNA, eu fiz esse filme junto com o Sérgio Pererê, que é um Sim. grande nome italiano. Maravilhoso. Sérgio Pererê é o máximo, assim, para mim, de compositor hoje, assim. Não é porque é meu chegado, meu colega, e que a gente trabalha junto muitos anos, mas como eu tô com ele há muitos anos, eu só vejo que o camarada só melhora. Então, maravilha. né? Então, nós fizemos esse filme junto. E o filme era exatamente... Ele teve no Rio, Minas, acho que Pernambuco, Maranhão, foram 5 estados que a gente foi escolhido para participar desse filme. E o filme era exatamente você fazendo o teste DNA, África, e aí você vai e recebe o resultado.
Hoje em dia várias pessoas têm Faz, feito, né? depois que a gente fez esse filme, eu fiquei sabendo que existia isso. Isso é muito interessante, é muito interessante. Depois que eu fiquei sabendo eu isso. ainda não tive a oportunidade, mas fiquei com vontade de fazer Sim. também. E você sabe que esse resultado pode te dar Itália, né? Tem umas coisas assim muito loucas, tem umas uns- misturas você- muito é, doidas, porque- né? Porque tem percentuais, parece, né? Tantos é. por cento da lira, né? É uma viagem louca, assim. Fulano casou com fulano, mas ele tem. É. Qual que é o percentual dele de sangue aí? Aí quando você descobre, você olha bem pra você assim. Eu tenho vontade, eu vou fazer um Você, dia. você, Eu vou te ligar. Você O vai... dia que eu fizer- E o dia que a gente tava para receber, o resultado, aí eu cutuco, já pensou se esse resultado sair belga? Né? Pensou se sai o resultado belga? Eu falei, que isso? Belga, né? Eu holandês? Não, olha aí, como né? é que é isso? Uma coisa que de Como é que repente. é isso? Uma coisa que pode até acontecer. O João Baldwin fala que a gente teve aqui os holandeses, certamente. que as pretinhas comeram alguns holandeses, certamente. literalmente, Então, a gente, né? Então você vai entender essa história. Então o meu DNA África vem, o resultado vem, que eu venho de um país chamado Camarões. Camarões. A minha ascendência é Mafa, Massa e Kotoko. São a minha ascendência dentro desse universo. Aí você começa a entender esse universo nosso dentro do meu país, claro. camaronês. E para a ironia do destino, na década de 80, tinha um camarada chamado Roger Milá, que foi um jogador que fez muito sucesso na seleção brasileira. Sei. E eu fazia... E jogou até já com bastante idade, Já estava né? com bastante idade. E eu fazia eu vendia meu CD, o CD não, era em 88, eu vendia ainda vinil. E o vinil, eu tinha uma foto minha, assim, de busto, assim. E aí eu falava assim, olha, gente, não deixe de comprar esse disco, porque esse disco tá maravilhoso. E olha essa imagem aqui. Vê se eu não estou parecido com o camaronês Roger Milá. Olha aí. Aí Olha agora chega... tudo se conecta. Parece que eu chamei essa história. Então Eu é isso. vou fazer isso, tá? Isso Eu eu vou acho que fazer. E o dia que eu fizer, Não, mas- eu vou te ligar, falar, olha aqui, Tizumba, me Sim. socorre aqui. Olha o que tá dando aqui pra mim. E isso é uma coisa que todo mundo pode fazer, quem interessar, para saber. Isso ajuda Tá a ficando gente. cada vez num lugar mais popular. você Inicialmente conhecer, né? tinha um valor muito alto, nem sei exatamente como tá agora. Não, mas vou já procurar barateou saber. bem, já barateou bem, né? E Ótimo. isso é uma coisa boa para a gente conhecer e se certeza. posicionar dentro dessa história. Com Então é certeza. isso, minha linda. Meu Você está amor, conversando com um camaronês aqui, um descendente de camarões. Que A partir de maravilha. agora, Que toda vez que maravilha. você falar comigo, eu falo, caramba, isso aí é descendente. A ancestralidade dele passa por Camarões. É isso, isso Maurício é uma Tizumba. potência maravilhosa. Maurício Tizumba, o camaronês. Maurício Tizumba, Ô, camaronês. dá aqui sua mão. Eu queria dizer que você é um griot, né? Você tem tanta história, você tem tanta coisa, teus olhos falam tanto, falam tanto quanto todas as palavras que você conseguiu proferir aqui hoje, porque é tanta história que eu vejo em você, é tanta força, tanta beleza também. Eu tenho uma alegria muito grande de ter te conhecido, de ter cruzado o teu caminho, de ter tido a oportunidade de ter trabalhado com você, de estar nesse novo projeto. Eu tenho certeza que vai ser uma alegria o nosso Viva o Povo Brasileiro, acho que vai ser um projeto incrível, já está sendo, né? Um projeto incrível. Então, eu queria agradecer demais você estar aqui, usar o seu precioso tempo para estar aqui conversando um pouquinho com a gente, para que as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade, estavam perdendo seus tempos de vida sem conhecer essa joia rara que é Maurício Tizumba, que possam te conhecer um pouco mais, que possam também procurar saber um pouco mais sobre o nosso projeto, né? Que possam nos assistir também no teatro. Obrigada, meu amigo. Muito obrigada pela sua presença. Te agradeço mais uma vez da minha felicidade de estar trabalhando com a Sarau pela terceira vez. E uma das coisas que mais me moveu para estar com esse projeto, de estar nesse projeto, é porque a Sarau fazendo. E a Sarau tem
essa característica de trabalhar com a música, com o teatro brasileiro. E isso é o que me move nessa direção. Então, Sarau, mais uma vez, muito obrigado. E vamos em frente. Vamos ao nosso Viva o Povo Viva o Brasileiro. povo brasileiro. Eu convido a vocês a assistirem os outros episódios do nosso podcast Sarau de Ideias. Obrigado pela companhia.